A paz do Senhor, povo de Deus. Jesus abençoe a vida de cada um de vocês nesta noite. Amém. Eu estou com a Bíblia aberta aqui em Efésios 6, onde a palavra de Deus diz assim: as armaduras de Deus. Irmãos meus, fortalecei vós no Senhor, na tua força, no seu poder. Revesti vós de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hóstias espirituais celestiais. Portanto, tomais todas as armaduras de Deus, para que possais resistir no dia mau, havendo feito tudo ficar firme. Glória a Deus, né, meu irmão? Que o Senhor Jesus Cristo seja louvado. Toda a honra e toda a glória para Deus. Deus aqui, Ele está mandando a gente revestir do poder dEle, né? Se revestir todo dia do poder dEle, para que a gente venha suportar, né? Suportar o dia mau, a gente possa enfrentar as coisas do dia a dia, as perturbações de Satanás, que sempre vem contra os servos de Deus, os levantes do inimigo, né? As ciladas que ele sempre está preparando para que os filhos de Deus caiam, mas Deus não deixa, porque se a gente andar, meu irmão, em oração, se a gente jejuar, a gente está firme, está forte, está com as armaduras de Deus. Quando Deus manda a gente revestir, né, das armaduras dele, a gente tem que se revestir em oração, em perseverança no Senhor, orar, jejuar, porque é isso que nos guarda, né, todos os dias das coisas mal. Se a gente não tiver revestido do poder de Deus, a gente é setado, né, pela uma palavra, a gente é setado pelo uma inveja, a gente vai em um lugar que aquele lugar tá perturbado, as pessoas estão perturbadas, estão atribuladas, aquele lugar que tem contenda. Se você não tiver, meu irmão, revestido em oração, você sente o abalo, você fica fraco, você sente mal. Então, para você resistir essas coisas, essas tentações, né, essas perturbações do inimigo, você tem que orar, porque quando a gente ora, a gente está revestido. Então, assim, toda vez que você for sair, você for para algum lugar, ore primeiro, bota Deus na frente primeiro, entrega a sua vida a Ele, se reveste primeiro de oração, pede a proteção de Deus, pede a Deus para te proteger no lugar que você vai, pede a Deus para te guardar naquele lugar que você vai chegar, pede a Deus para enviar os anjos, para cercar aquele lugar de anjos, para te guardar, pede a Deus para te livrar de todo o mal. Quando você sair, se reveste do poder de Deus, faça suas orações, entrega a sua vida a Deus, entrega a sua saída a Deus, entrega seu dia, a sua casa, a sua família, porque a gente tem que andar preparado, né, para que a gente venha suportar as coisas, né, que o inimigo ele vem nos afrontar. A gente às vezes se bate com cada situação, a gente se vê em cada situação, que muitas vezes as pessoas elas estão atribuladas, elas estão perturbadas, às vezes ela nos diz coisas, o inimigo usa a boca para falar coisas assim, para nos afrontar, para querer nos atingir. E quando a gente está firmado no Senhor, né, revestido em oração, a gente não vai se abater com aquilo, porque a gente vai saber que aquilo não é a pessoa, é o inimigo que está usando a boca. Se você vai, meu irmão, fazer uma visita em um determinado lugar, aonde você vê que lá tem muito levante, que lá tem muita contenda, você ora primeiro, entrega aquela situação a Deus, porque aí Deus vai te revestir, Deus vai te dar força naquilo que você for fazer. Às vezes a gente, por falta de sabedoria, quer chegar logo assim, quer fazer uma oração na pessoa, quer chegar logo assim, quer resolver uma situação, porque você é servo de Deus, porque conhece a palavra, mas temos que nos revestir primeiro. Tudo que a gente vai fazer
com pessoas que não servem a Deus, com pessoas que não estão nos caminhos do Senhor. Nós que somos servos de Deus, temos que nos revestir todo dia do poder de Deus. E nos revestir do poder de Deus é orar ao Senhor, é jejuar em cima daquilo que a gente vai fazer. Se a gente vai fazer uma visita a alguém, a gente ora antes, bota aquela situação na mão de Deus, bota a nossa saída nas mãos de Deus. Se a gente vai para fazer uma visita que vai orar por alguém, temos que jejuar antes, temos que entrar em consagração, temos que nos santificar, porque o inimigo ele é assim, ele pega nas fraquezas, na parte que você está mais fraco. E se ele perceber que você tem uma fraqueza, aí que ele age na sua vida para enfraquecer a sua fé. E aqui a palavra de Deus está dizendo, né, que a gente tem que se preparar, né, se revestir das armaduras de Deus, se preparar para o dia mal. A gente tem que estar preparado para aquele dia, se revestir contra as ciladas de Satanás, porque ele é um derrotado, ele é um repreendido, todo dia ele arma cilada. E se a gente, meu irmão, a gente não estiver atento, a gente cai sim nas ciladas do inimigo. Em uma palavra, num elogio, numa palavra bonita, em uma palavra que fala para querer nos engrandecer. E se a gente não estiver atento a essas coisas, em um lugar que uma pessoa vem, chama você para ir, e você não orou, e você já vai logo meter nas caras, já vai logo querer fazer, e não é por aí. A gente tem que orar, o servo de Deus tem que andar em vigilância. A palavra de Deus diz que a gente tem que vigiar e orar. Deus não manda a gente orar primeiro e depois vigiar, não. Ele manda a gente vigiar e orar. Então a gente tem que vigiar primeiro para depois orar, porque as duas coisas estão juntas. Mas a gente tem que sim se revestir do poder de Deus todos os dias. Por isso que sempre eu estou aqui falando. Ora, meu irmão, ora sem cessar. Se reveste do poder de Deus. Busca sim a presença do Senhor Jesus. Vai jejuar. Vai se fortalecer na presença de Deus, para que você não venha ser atingido com as ciladas, com as perturbações, com as afrontas de Satanás contra a sua vida. E jejuma. Se você jejuar, você vai se fortalecer naquilo que você está buscando em Deus. Porque qualquer coisa, meu irmão, se a gente não tiver revestido do poder de Deus, a gente cai. E quando a gente cai, para se levantar, dá muito trabalho. Aí a gente não pode esmorecer na oração, porque a gente vai enfraquecendo e daqui a pouco a gente não tem mais força para orar. Então, todas as situações da nossa vida a gente tem que colocar Deus na frente, tem que apresentar a Deus, tem que orar, jejuar todos os dias, sem cessar. Amém, meus irmãos? Medite na palavra, Efésios 6, e você vai ver o que é que Deus está falando aqui comigo e com você, sobre a gente se revestir, né, das armaduras de Deus, onde Ele está nos ensinando, né, que a gente não briga contra a carne, contra o sangue, mas sim contra os principados, né, que é Satanás. Eu não gosto de falar de Satanás. Eu gosto de engrandecer o nome de Jesus. Mas aqui a palavra que está dizendo, é o Senhor que está falando para mim e para você, que temos que, né, nos revestir das armaduras de Deus, para que possamos enfrentar contra as astutas de Satanás, né, contra as ciladas. Então, se Deus está mandando a gente nos revestir, a gente tem que nos revestir sim, né, ficar atento, ficar ligado nas coisas de Deus, para que a gente não venha se enganar, né, com as mentiras do inimigo. A gente tem que estar com os ouvidos atentos à palavra de Deus, para que o inimigo não venha primeiro e nos engane com a palavra dele, com a resposta dele. Tudo que você quiser, meu irmão, buscar em Deus, quando você quiser uma resposta da parte de Deus, busca Deus em secreto, que o inimigo ele não vai ter acesso ao seu pedido. Peça a Deus em secreto, porque quando Deus vier falar com você, você não vai ter dúvida. Porque quando você abre a boca para falar algo com Deus,
E o inimigo, ele escuta e ele manda os dele primeiro. Então, quando a resposta vier para você, você vai ter dúvida. Você não vai saber se é Deus, se foi de Deus ou do inimigo. Mas quando você fala em secreto com Deus, que depois vem a resposta, você não tem dúvida nenhuma que foi Deus que te deu a resposta. Amém? Que a palavra que tem abençoado a sua vida nesta noite. Que a palavra tem falado no seu coração esta noite. Se você está buscando pouco, busque mais, meu irmão, da parte de Deus. Se você está orando pouco, ore mais. Se você está se revestindo pouco, se reveste mais. Porque tudo de Deus é bom nas nossas vidas. Nunca, as coisas de Deus nunca é pouco para nós. Queremos a cada dia nos aprofundar mais nas coisas de Deus. Estar mais perto do Senhor, buscar mais da parte dEle, para que a gente venha aprender, para que a gente não venha se enganar, para que Satanás não nos engane com aquilo que ele tem nos oferecendo, aquelas propostas que não é de Deus. Então vamos orar. Quando vier algo para você, ore antes. Peça confirmação a Deus. Tenha discernimento, meu irmão, do Espírito. Peça o Espírito Santo de Deus para te confirmar dentro de você. Peça um sinal, peça uma resposta. Quando vier algo para você, não vai logo não, metendo as caras não, fazendo logo não. Peça uma confirmação da parte de Deus, que Ele vai te confirmar. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Que Jesus abençoe a vida de vocês nesta noite. Que vocês venham ter uma noite abençoada. Que vocês possam ter um encontro com o Senhor. Que Ele possa ser resposta para a sua oração. Que você venha se revestir a cada dia do poder dEle. Tá bom, meu irmão? Jesus abençoe.